Olá, meu nome é José Vitor Hack. Estamos aqui com a segunda parte do episódio sobre a ideia aplicada à teledramaturgia. No episódio anterior nós falamos sobre como o mundo das ideias se aplica ao negócio de dramaturgia para televisão. Falamos sobre como eu armazeno as minhas ideias. Eu dei ideias para vocês de como conseguir ter ideias mais organicamente, mudando de ambiente entre ambiente digital e ambiente analógico. Falamos bastante coisa. Hoje vamos continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto vasto, e inclusive já adianto que o próximo episódio continuará falando das ideias, porque é a base do nosso trabalho, né? Não é o mais importante para quem escreve para televisão, mas é onde tudo começa. Eu peguei na internet e não consegui anotar os créditos de onde saíram essas dicas. Fica aí o meu pedido de desculpas para quem é dono do texto, mas é isso. 7 dicas para ter melhores ideias para escrever. A primeira, crie playlists. É cientificamente comprovado que a música auxilia a criatividade, traz grandes benefícios para o corpo e para a mente. Eu, pessoalmente, só sei criar com música. No silêncio, parece que a minha mente dá uma devagada. Eu gosto muito de escrever com música. Fica aí a dica para quem nunca testou, quem sabe funciona para você, né? A segunda dica, anote. Nós falamos bastante disso no episódio anterior, não vou me estender. Anotar toda e qualquer ideia é muito importante. Terceira, faça brainstorm. Coloque mais gente para discutir a sua ideia. Crie um grupo de discussão, entre nos fóruns que tem na internet. Faça brainstorm que a sua ideia vai sair mais redonda do papel. Quarto, saia da rotina, saia de casa. No episódio anterior a gente lembrou, saia da tela. 5, leia. Quanto mais você lê, leia roteiros, leia romances. Quanto mais você lê, melhor. 6, deixe o cérebro descansar. Tão importante quanto a atividade é o descanso. O professor de educação física já sabe disso. E a 7ª dica, tome um café, um chá. Tem cafeína, relaxa, faz bem para o cérebro. Vamos lá. Cada ideia tem o seu destino. Quando eu tenho uma ideia para televisão, mesmo que eu não consiga identificar na hora em que eu tenho a ideia para que é aquilo, para onde aquilo serve, que tipo de produto seria o mais adequado para aquela ideia, esse local existe, mesmo que eu não consiga identificar. Até por isso é tão importante discutir com amigos, com colegas, né? A TV é o campo onde as ideias serão utilizadas e ela tem certos padrões para a utilização das ideias. Existem ideias de fôlego curto, que geralmente são utilizadas para a confecção de unitários e minisséries, e ideias de fôlego longo, aquelas ideias que rendem, que você pode passar meses, às vezes até anos a fio, desenvolvendo aquela ideia, que são as ideias utilizadas para novelas e séries. A ideia em si não é o determinante para saber se ela é de fôlego curto ou de fôlego longo, mas sim os tentáculos que essa ideia tem. Existem alguns assuntos que puxam outros, que puxam outros, que puxam outros. Essas são as ideias de fôlego longo. Já existem ideias que, principalmente no caso de histórias mais existencialistas, que têm um cunho mais íntimo, que se passam mais dentro da psique das personagens, essas ideias tendem a ter um fôlego mais curto. Várias ideias de fôlego curto emendadas podem substituir uma ideia de fôlego longo. Nem toda série ou novela tem uma única ideia como fio condutor de sua dramaturgia. Por exemplo, eu tive uma ideia para uma novela, mas essa ideia rende 30, 40 capítulos. Eu posso emendar essa ideia numa outra ideia de 30, 40 capítulos e depois numa outra ideia de 30, 40 capítulos e criar viradas na história que vão permitir que eu use
essa ideia de fôlego curto num projeto de fôlego longo. Existem séries onde os personagens têm viradas mirabolantes e as próprias circunstâncias da vida do personagem fazem com que ele se reinvente e a série ou a novela vire outra coisa periodicamente. Existem vários exemplos na dramaturgia que mostram coisas assim. Ideias que aparentemente renderiam pouco, mas que são permanentemente renovadas com outras ideias e garantem uma ideia de fôlego longo e novelas e séries inesquecíveis. Existem também os híbridos, né? Novelas que têm uma linguagem meio seriada, onde os personagens entram e saem, e séries que são formadas pelo conjunto de vários unitários. Não sei se eu estou sabendo me explicar bem. É uma coisa meio complexa, mas é muito fácil de identificar quando você vê no ar. Uma ideia de fôlego longo geralmente é aquela ideia que se mantém a mesma, a novela ou a série tem a mesma história do começo ao fim, e essa coisa de várias ideias de fôlego curto emendadas geram aquele produto que ele começa de um jeito, no meio é outra coisa, lá no final é outra completamente diferente do que foi o meio e do que foi o começo. Eu tenho a impressão que você que está me ouvindo vai saber identificar isso. Para falar daqui para adiante, eu comecei a usar o livro do Mackie, o Story, Substância, Estrutura e Estilo, os Princípios da Escrita de Roteiro. É um livro essencial para quem quer trabalhar com ficção para televisão. Eu diria que é obrigatório. Tenha, ou online ou o físico. Os elementos da história. Uma história bem contada é uma unidade sinfônica, em que estrutura, ambiente, personagem, gênero e ideias se fundem. Para descobrir sua harmonia, o roteirista deve estudar os elementos da história como instrumentos de uma orquestra, primeiro separadamente, depois em concerto. A ideia gênese de uma série, de uma novela, ela é apenas o começo de uma espiral de ideias que você vai desenvolver. Uma história bem contada não expressa os argumentos exatos de uma tese, nem desabafa emoções raivosas e incompletas. Ela é o triunfo do casamento do racional com o irracional. A premissa, a ideia primeira que inspira o desejo do escritor por criar uma história. Por exemplo, eu quero contar uma história de vampiro. Essa é a minha premissa. Não quer dizer que esta seja a história, é apenas a premissa, de onde eu parto para criar a minha história, para desenvolvê-la. A premissa é a ideia inicial, o assunto, a chama que acende a fogueira. Tudo surge a partir da premissa. E aqui ele começa a trabalhar com a ideia de ideia governante, não é? A ideia que governa todas as outras, a espinha dorsal do seu roteiro, do seu conjunto de roteiros que formam uma série ou uma novela. O problema não é começar a escrever, mas continuar escrevendo e renovar a inspiração. Nós raramente sabemos onde estamos indo. Escrever é um processo de descoberta. Isso é incrível. Isso é real. Eu tenho a impressão que 100% dos escritores que você for entrevistar vão dizer a mesma coisa. Nós nos planejamos para começar a escrever, mas dificilmente a gente sabe o que está fazendo lá pelo meio do trabalho. É um processo orgânico, onde os personagens começam a conversar contigo e as suas ideias começam a fluir num ritmo particular, completamente diferente do ritmo que levou você a sentar e escrever. Isso é muito bonito, tem um caráter até mediúnico, eu diria. Uma ideia governante pode ser expressa em uma única sentença, descrevendo como e por que a vida passa por mudanças de uma condição de existência no início a outra no final. A boa história é a que transforma os seus personagens. Quer seja para melhor ou para pior, não importa muito o que você vai dizer.
Importa que o seu personagem aprenda e mude. Um verdadeiro tema não é uma palavra, e sim uma sentença. Uma sentença clara e coerente que expresse o significado irredutível da história. Eu prefiro a expressão ideia governante. Ela molda as escolhas estratégicas do escritor. A ideia governante de uma história completa deve ser exprimível em uma única sentença. Mulher que perde os filhos e busca vingança. Uma única sentença. Entendem o que o Maqui quer dizer? Histórias com final positivo expressam otimismo, esperanças e os sonhos de humanidade. Uma visão positivamente carregada do espírito humano, a vida como desejamos que ela fosse. Essa é uma ideia governante idealista. Muito comum, inclusive, nas telenovelas, né? Onde o bem vence o mal, onde a avareza é derrotada pela generosidade, etc. Ideias governantes pessimistas, histórias com final negativo expressam nosso cinismo, nosso sentimento de abandono e azar. Uma visão negativamente carregada do declínio da civilização, das dimensões obscuras da humanidade, possibilidades da vida que nós tememos. Dificilmente uma telenovela vai ter uma ideia governante pessimista. As que fizeram ou foram geniais ou foram muito rejeitadas. Ideias governantes irônicas. Passou muito rápido o quadro, não deu para ler para vocês, me perdoem. Tá aí, as novelas da Globo. As novelas da Globo estabeleceram um padrão de comunicação com o público que colocou padrões muito rígidos e praticamente imutáveis na escolha das ideias que servem para um horário e não servem para outro. Muito poucas vezes esse padrão foi trocado ou rompido. Por exemplo, o horário das 17h30, Malhação. Malhação é sempre uma história jovem, uma história leve, entre aspas, uma história que mostra jovens em busca de uma vida ou melhor, ou mais humana, mais amorosa. É sempre uma coisa que edifica quem assiste. Muitas vezes Malhação foi acusada de ser excessivamente idealista, de colocar os adolescentes em histórias irreais, sempre tomando suco, malhando, uma coisa que a gente sabe que não é exatamente a realidade do jovem brasileiro. Isso mudou muito, isso melhorou, mas eu acho muito difícil que nesse horário das 17h30 a gente consiga fazer algo diferente disso. É um horário onde quem está em casa geralmente é quem não trabalha, quem já estudou de manhã, quem está numa vibração mais tranquila de vida, que são ou os muito jovens ou os mais velhos. É um horário muito complicado para se fazer dramaturgia, entre aspas, séria. Portanto, eu acho que no horário de Malhação é realmente isso que tem para hoje. A gente poderia ousar mais? Poderia ter produtos mais atrevidos? Com certeza. Não é o que foi feito. Então, o público está acostumado na TV aberta com esse tipo de narrativa às 17h30, vai ser muito difícil que ele aceite algo diferente. Vamos falar agora do horário das 18, que atualmente é das 18h30. Todos os horários de novela da TV Globo foram remanejados para um pouco mais tarde, não é? E o horário das 18, pelas suas características de público, de temas e tudo, restrições que existem, alguns autores julgam como sendo um horário menor, um horário menos desafiador, menos importante. Do ponto de vista do broadcasting, ou seja, do ponto de vista da grade de programação da TV Globo, é um horário importantíssimo. Quando a TV Globo tem um grande sucesso na faixa das 18h30, quando existe um grande sucesso nesse horário, toda a grade, todo o prime time da TV Globo é jogado um pouco para cima, é inflado. Os resultados das 18 horas
garantem que alguma parte do público vai ficar para a novela das 19, para os telejornais, para a novela das 21, para a série que vem depois, ou para a novela das 23, quando ela está no ar, enfim. Às 18 horas é o horário de conquistar o público para a noite inteira. Qual é a fórmula que a TV Globo tem utilizado durante muitos anos para as 18? Novelas que atendam o público mais velho, senhoras e senhores que estão em casa, aposentados, idosos, etc., que não sejam repulsivos para os jovens e adolescentes. Geralmente há um núcleo para esse público que já estava ligadinho na Globo vendo Malhação, e com todas as restrições de horário segundo a classificação indicativa. Você não pode ter uma violência excessiva, etc. Às 19 horas ou 19h30, como já mencionamos, às 19 horas a coisa pende para a comédia. Portanto, já fica a dica. Se a sua ideia é mais romântica, mais idealista, como nós falamos no livro do Maqui, que a ideia governante dela é uma ideia idealista, você está conversando, dialogando com o horário das 18 horas, sempre falando em termos de telenovela. Às 19 horas é uma coisa mais anárquica, mais engraçada, mais descompromissada com os mais velhos, mais jovem, mais ágil, esperta, mais viva, arguta. A novela das 19 tem a tradição de ser um levanta-bola, um levanta-humor, com algumas exceções. Um dos maiores sucessos do horário é uma novela espírita romântica realista chamada A Viagem. Existem algumas exceções que confirmam a regra, mas em regra o horário se estabeleceu com autores como Cassiano Gabus Mendes, Mário Prata, Braulio Pedroso, Walter Negrão, Gilberto Braga passou pelo horário das 19, autores que estabeleceram nesse horário esse tipo de linguagem. É uma coisa muito difícil de ser mudada de uma hora para outra. E é bom lembrar que as novelas de concorrentes, quando se colocam nesse horário, das 19h30, seguem esse mesmo padrão. Geralmente são histórias leves, divertidas, etc. 21 horas e 23 horas são horários para falar um pouco mais sério. Não que não podemos ter comédia nesse horário. Podemos, já tivemos. Por exemplo, Rainha da Sucata começou às 21 horas como uma grande novela, ao estilo de uma grande comédia, ao estilo das comédias das 19 horas. Mas o que é mais aceito, o que é mais recorrente, o padrão do horário, é 21 horas e 23 horas, hora de falar sério, hora de discutir Brasil, de discutir comportamento humano, de testar os limites do conservadorismo, com tramas mais progressistas, que falam mais ao cotidiano do brasileiro. Este é o padrão que foi implantado no horário pelos criadores da telenovela moderna, que passaram por ali. Lauro César Muniz, Janete Claire, Dias Gomes, Gilberto Braga, Agnaldo Silva, Glória Pérez, Manuel Carlos, autores que estabeleceram esse horário como sendo o horário motor da discussão em alto nível da teledramaturgia brasileira. Não que novelas como Escravizaura, que era das 18, Estúpido Cupido, que era das 19, temporadas de Malhação não tenham conseguido a mesma coisa. Mas não é o usual. O SBT que você está vendo aí na tela desafia esse padrão. Coloca no ar, em horário tardio, novelas infantis que dialogam com um público muito mais parecido com o público vespertino ou até mesmo matutino. E o SBT vem se dando bem com essa estratégia.
E atenção, se liga aí que é hora da revisão.